Olá, bom dia. Bom dia. O Sergipe Rural está no ar. Confira os destaques desta edição. Tradição nordestina. Produtores de perímetro irrigado de Lagarto apostam no cultivo do milho, alimento bastante consumido em Sergipe durante o período junino. Queda nas vendas. Agricultores que investiram na safra do amendoim amargam prejuízos com a baixa procura do produto em tempos de pandemia do novo coronavírus. Projeto Dom Távora. Governo do estado faz doação de sementes de feijão e milho para pequenos agricultores de Tobias Barreto. Riquezas da terra. A agricultora do centro-sul do estado dá exemplo de organização quando o assunto é a variedade de culturas produzidas em pequenas propriedades. E ainda, veterinário da Indagro dá dicas aos criadores de suínos para evitar prejuízos com doenças que afetam a saúde dos leitões já nos primeiros dias de vida. Essas são as nossas manchetes, então fique com a gente, o Sergipe Rural já começou. O mês de junho em Sergipe já está quase no fim, mas é evidente que este ano ele vai ficar marcado na memória da gente por causa das consequências da pandemia do novo coronavírus. As festas nos 4 cantos do estado não ocorreram. As luzes, os sons e a alegria dos sergipanos vão ficar guardados para o ano que vem, com fé em Deus. Pois é, Alicia, mas pelo menos uma tradição não foi deixada de lado: o consumo das comidas típicas da época. O milho, por exemplo, não vai faltar à mesa durante o São Pedro, pelo menos se depender dos produtores do perímetro irrigado Piauí em Lagarto. Veja na reportagem de Patrícia Dantas e Jorge Henrique. Na propriedade de Gilvan, no perímetro irrigado Piauí, mantido pelo governo do estado através da Coidro, o milharal está viçoso e as espigas prontas para a colheita. A qualidade do alimento é percebida pelo tamanho das espigas, com linhas repletas de grãos. Aqui foram usadas 2 variedades de milho, a 1051 e a 1056, que garantem as características ideais para o consumo do milho, assado, cozido ou para fazer as comidas típicas. Antigamente, os produtores, cerca de 90% plantavam o 1051. Agora optaram por esse outro aqui, que chama o Feroz, que é o 1056. Ele é menos trabalhoso, usa o remédio, não precisa muito trabalho, faz 2 adubações e pronto para colheita. É o milho verde, né? Que para comer verde, colher agora e comer em casa, né? O pessoal comer em casa com as famílias. E assim mesmo, tá tendo muita saída. No início da pandemia teve uma quedazinha, mas agora já normalizou a situação. Apesar de estar num perímetro irrigado, por aqui a água da irrigação pública só foi usada nas primeiras semanas do plantio. A irrigação usou no início, quando se plantou esse milho, até uma certa, ele pequeno ainda estava molhando. Para nascer, adubar, depois começou a chover e graças a Deus não precisou ser utilizada mais a irrigação. Apesar da pandemia, as vendas não foram tão afetadas, mas houve uma leve queda no valor, que impacta em menos lucros para o agricultor. Esse ano eu plantei aqui uma tarefa e meia, plantei de milho. Eu acredito que nessa tarefa e meia dá para colher umas 10 mil espigas. Não é esse lucro todo, mas não é prejuízo. A gente planta, porque tem que plantar, que a gente tem a terra, né? A gente somos lavrador, mas tem que plantar mesmo e pronto. Boa parte do milho vendido por Gilvan é entregue a um atravessador, que leva as espigas para toda a região centro-sul e até para Aracaju. Gilvan também obtinha renda com a venda da palhagem depois da colheita, usada para fazer ração animal. Mas agora ele mantém a palhagem no solo e também faz a rotação de culturas na propriedade. Muita gente gosta de comprar palha, mas quer barato demais. Aí a gente pega e corrige a terra, fica melhor para a terra. É porque quando corrige a terra, você pode plantar outra lavoura, que a terra está corrigida. Aí, realmente aí quando eu tiro, você planta o maniba, mas eu estou na expectativa de plantar o maracujá. Segundo o gerente do perímetro, essas práticas são orientadas pelos técnicos, porque garante o uso sustentável do solo, que impacta em boa produtividade. No caso de Gilvan aqui, ele coloca a roçadeira, roça, e a palha serve para corrigir o solo. Aí um futuro adubo orgânico para o solo dele. Ele faz a rotação. Ele aqui plantou milho esse ano nessa parte, no próximo ano ele já não planta, já planta outro. E ele produz milho aqui durante assim, quando está precisando fazer corrigir o solo, né? E por falar em comidas juninas, um produto foi prejudicado este ano por causa da Covid-19.
o bom e famoso amendoim. E tudo isso tem uma explicação. Com mais pessoas em casa e sem os eventos festivos, as vendas caíram. Resultado, prejuízo certo para quem apostou em se dar bem com a venda da safra. Confira. Um dos pratos típicos dos festejos juninos e patrimônio cultural do estado, o amendoim cozido, é tradição entre os sergipanos. Mas com o fechamento de bares e restaurantes, além da proibição da realização dos festejos, o consumo do produto caiu muito. Em Lagarto, região centro-sul do estado, os produtores rurais que apostaram no amendoim estão amargando o prejuízo. A demanda pelo produto caiu com o período de isolamento social ocasionado pelo coronavírus. Todo ano é mais corrido, mas esse ano está mais pouco por causa dessa epidemia, sabe? Aí diminuiu mais a quantidade de gente para trabalhar. Muita gente tem medo, não quer ir, mas a gente está trabalhando assim pouquinho mesmo. É uma roça, a outra não está mais como era antes. Muitos pedidos. O ano passado tinha muito pedido, esse ano está pouquinho. O preço baixou mais, caiu muito a venda também, por causa da pandemia, né? Mas estamos indo assim, tá bom. Dá para ganhar alguma coisa ainda. Quem mais compra e vende amendoim são os ambulantes, que não estão tendo onde vender. Entre os trabalhadores rurais, que trabalham arrancando e despencando alimento, a rotina também mudou bastante. Ele fazia muita entrega, esse ano não tem muito pedido de entrega. As pessoas que compravam ele o ano passado, esse ano não está pegando, porque diz que a feira de lá, porque outras pessoas vendem em Simão Dias, para Ipiranga, aí diz que não está tendo movimento, não está tendo feira, aí não estão pegando. Aí só está mesmo a gente mesmo por aqui, sabe? A gente vende na feira e algumas pessoas pegam para vender em barraca, assim. Não está tendo muito pedido não, como ano passado. Está devagar. Seu Antônio planta e também negocia o amendoim e afirma que o saco era vendido a R$30 e está por quase metade do valor. Hoje é 15 conto na roça, aí 15, 16. Aí eu pago R$4 às meninas, o dono só fica com R$11. Até a venda minha também é mais barata. Eu estou vendendo 25, mas para semana vai cair de novo. Tem que botar de 23, senão não vende. O pouco trabalho no campo garante o amendoim que não pode faltar nos festejos de junho. A tradição está garantida e os agricultores vão encontrando alternativas para diminuir as perdas. Por causa da pandemia do coronavírus, a procura pelo amendoim diminuiu e quem apostou no produto acabou amargando prejuízos. O que resta agora é colher o produto para virar semente. Segundo dados da Coidro, a área dedicada ao amendoim diminuiu consideravelmente em relação à safra anterior. A pandemia assustou agricultores e compradores. Muita gente logo no início da pandemia era a época de plantar e diminuiu o plantio com medo por conta do coronavírus, com medo de não achar a quem vender. E realmente caiu mesmo a vendagem, os pedidos aí para o atravessador Toninho que diminuíram e muita gente está deixando para a semente, não vai comprar mais a semente em outra época para se plantar durante o ano todo, já vai ter a semente do próprio amendoim da roça. Realmente não tem a quem vender não. O pessoal está ligando para mim, eu não quero porque não tenho condições de pegar tanto amendoim que não tem para quem colocar. Aí o pessoal tem uma pessoa que fica até com raiva de mim, mas eu vou fazer o quê? Eu não tenho para quem colocar. Os pedidos é pouco, não tem um pouquinho de encomenda, mas eu estou com medo ainda, né? Com medo de arrancar e não vender. A seguir, governo do estado faz distribuição de sementes de feijão e milho para pequenos produtores de Tobias Barreto. E ainda, vamos mostrar o exemplo de organização de uma agricultora quando o assunto é variedade de produtos cultivados numa pequena propriedade. Fique com a gente, o Sergipe Rural volta já. Eu sou Selma, aqui do assentamento São Jorge. Em nome dos assentados aqui do assentamento São Jorge, Porto da Folha, eu quero agradecer ao governador do estado, através da Secretaria da Agricultura, por esse milho que chegou aqui para nós, que chegou para cada assentado 10 quilos de milhos, que provavelmente dá para plantar, cada assentado dá para plantar uma tarefa e meia de milho, e esse milho nós vamos aproveitar para forragem, porque aqui a gente usa o milho para fazer alimentação para o gado e para os animais de pequeno porte.
Então, nesse momento, a gente só tem a agradecer ao governador, através da SEAGRA, ao secretário de Agricultura, André Bonfim, por esse empenho, por esse esforço de conseguir esse milho para nós, porque o governo do estado não pôde conseguir para todo mundo, mas conseguiu para as áreas de assentamento. Então nós somos agradecidos por isso, e esse milho veio em boa hora, que nós íamos comprar esse milho e agora já vai dar uma boa ajuda. Que seja bem-vindo cada ano. E não só o milho, mas que no próximo ano venha também a aragem da terra, porque ajuda muito ao pequeno agricultor, também a parte da aração, da preparo do solo. E agora a gente destaca a iniciativa do governo do estado para ajudar pequenos produtores do município de Tobias Barreto, na região sul do estado. Através do projeto Dom Távora, eles foram beneficiados com a distribuição de sementes de feijão e milho para o plantio nas propriedades. A reportagem é de Ingrid Colasso. Assim como nos anos anteriores, o governo de Sergipe começou a entrega de sementes aos produtores rurais em todo o estado. Os agricultores do município de Tobias Barreto começaram a receber as sementes de feijão carioca e milho para iniciarem sua plantação. Essa distribuição é feita por meio da SEAGRE, Secretaria de Estado da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e da Pesca, que em parceria com a Embrapa e com o FIDA, Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, vem ajudando ao homem do campo a não deixar de ter seu alimento na mesa e a sua subsistência. A distribuição de semente para a safra 2020, ela foi muito importante, porque não só o governo do estado fez uma grande participação, mas também o governo municipal, o município de Tobias Barreto também disponibilizou com recursos próprios a entrega de semente de feijão. E o estado também fez a entrega de semente de feijão, o feijão carioca, e também o milho, que é o sol da manhã. A importância de se investir no camponês, no agricultor, é muito importante, porque ele se sente valorizado. É uma ajuda de custo muito grande, porque o agricultor ele precisa realmente nesse momento de pandemia, ele ainda precisa mais de investimentos, e esses subsídios que o governo estadual e o governo municipal fazem é muito importante. Espero que isso se aumente nos próximos anos. É uma parceria muito importante. A prefeitura veio primeiro com a aragem de terra, distribuição de sementes, e agora a gente está recebendo mais uma distribuição de sementes para dar importância cada vez mais ao pequeno agricultor. O homem do campo se sentir valorizado, né? É de grande importância esse programa que está acontecendo. Espero que continue, porque a gente precisa também ser valorizado cada vez mais. Em decorrência da pandemia, a entrega das sementes foi feita de forma diferente, de maneira individualizada e diretamente nas propriedades de cada agricultor. A gente teve que investir mais para que a gente pudesse entregar as sementes na casa do agricultor, na sua localidade. Então, assim, a gente fez esse serviço com muito carinho. Então, foi uma união do governo municipal com o governo estadual para que a gente pudesse chegar na propriedade do agricultor, para evitar aglomerações, todos de máscara. Então, assim, houve um investimento, houve um diferencial esse ano. A gente se esforçou mais, mas isso foi muito gratificante, porque além da gente estar próximo ao homem do campo, a gente conhece o agricultor. Então, assim, foi muito importante, porque a gente pôde fazer com todos os cuidados para que a gente não se contamine e nem leve contaminação para o homem do campo. Foram beneficiadas quase 200 famílias que fazem parte da agricultura familiar, assistidas pelo projeto Dom Távora. Isso só demonstra o quanto o governo se preocupa com o pequeno produtor da região. É sinal que o homem do campo não está esquecido, né? O prefeito municipal, o governo do estado, na verdade, estão de parabéns pela entrega dessas sementes para o produtor rural. A gente espera que Deus dê a bênção, né? Porque tem uma previsão de boa chuva aí, né? E muitas áreas é arriscado até se perder. Mas isso fica na mão de Deus, e é assim que a gente tem que trabalhar, sempre clamando a Deus para que tudo dê certo. As prefeituras, o governo do estado, eles realmente fizeram a valorização do homem do campo aqui em Tobias Barreto. Estamos num período chuvoso, graças a Deus o inverno esse ano promete muito, então as nossas expectativas são as melhores para essa safra. Então, assim, em nome dos camponeses aqui em Tobias Barreto, a gente vem agradecer ao governo do estado, ao governo municipal, pela ajuda, pelo subsídio, tanto da aragem de terra como também da entrega da semente de feijão. Que planta diversos tipos de alimentos, como a mandioca, a batata doce, amendoim e principalmente o feijão e o milho,
tanto para consumo próprio quanto para alimento dos seus animais. A chegada das sementes traz a possibilidade de poder plantar e colher mais. Nós plantamos feijão, milho, batata doce, amendoim, mandioca para o consumo humano e o excedente para os animais, alimentação animal, né? O inverno tá bom, então a gente tem uma boa expectativa de colheita. E agora a gente vai mostrar o exemplo de organização de uma agricultora de Lagarto, a dona Marlene Leal. Dona Marlene é baiana, do município de Paripiranga, mas mora em Sergipe há quase 40 anos. E neste período ela tem se destacado com a variedade de produtos cultivados na pequena propriedade, que fica no povoado Olhos d'Água. Nossa equipe foi até lá. No Largo Dona Flora, no povoado Olhos d'Água, em Lagarto, mora Dona Marlene, uma agricultora que sempre viveu dos cultivos e criação. E foi na casa da rua dela que nos encontramos para conhecer um pouquinho da rotina. Marlene sempre viveu da terra. Nessa área, a macaxeira cresce viçosa, consociada com a laranja e o milho, garantindo produção ao longo do ano. Na propriedade de 15 tarefas, tem um pouquinho de tudo, como ela costuma dizer. Planto milho, planto feijão, planto fumo, planto a mandioca, né? Planto a acerola, planto a laranja. Graças a Deus aqui a gente de tudo tem um pouco. Tudo que a gente tem um pouco aqui. A gente sobrevive disso. Da laranja. A laranja mesmo eu tiro 2 safras por ano. A acerola também, só que a acerola agora ela não está boa, mas vai ficar, se Deus quiser. Nessa outra área, o olhar mais atento vai perceber que tem os pés de acerola, a fava crescendo e um pouco mais de milho. Perto da casa estão sendo cultivadas as mudas de fumo, uma outra fonte de renda da propriedade, e também um pouquinho de várias outras coisas para o uso da família. Os 2 filhos de Marlene também são agricultores rurais. Leandro, o mais novo, sempre está por perto, auxiliando Marlene no manejo diário dos cultivos e da recente criação de porcos. Nessa outra área também tem milho, mas esse é do consumo da família. O milho crioulo que carrega a tradição e resistência dos homens e mulheres do campo. Esse é o milho da minha infância, que a gente vem trazendo daquela época, né? Que chama o milho crioulo, que a gente guarda. Todo ano a gente planta desse outro, mas esse para o consumo da gente é esse, porque eles não têm remédio, né? E é o milho crioulo que a gente planta, a semente todo ano a gente planta o milho e guarda a semente do milho e a semente da fava para plantar de um ano para outro. Esse é especial. Esse aqui é orgânico e vai ser usado para preparar as delícias do período junino. A gente planta aqui depois do São José. No dia de São José a gente planta para comer de São João, né? E graças a Deus, esse ano deu tudo certo. Não faltou chuva, desde o dia que a gente plantou a chuva não faltou. E tá aí, graças a Deus, a grandeza. A chuva que está caindo constante com um bom volume redobrou o trabalho na roça. Mas agora dá tudo verdinho, crescendo bastante e mesmo num período de grandes preocupações com o futuro, ela está animada. Afinal, o alimento à mesa está garantido. Tempo de epidemia, mas graças a Deus a gente tem que acender a fogueira para comer o milho, né? E muita gente que plantou vai ter, né? Só não tem quem não plantou, mas quem plantou vai ter essa grandeza de Deus, graças a Deus. A gente vende, a gente compra, tudo que a gente tem é daqui da lavoura, da agricultura. Depois do intervalo, tem as dicas do veterinário da Endagro para que suinocultores evitem prejuízos com doenças que afetam a saúde dos leitões, já nos primeiros dias de vida. É depois do intervalo, no Sergipe Rural. Volta já. De volta do intervalo, a gente abre espaço para as notícias da meteorologia. Será que a chuva vai predominar nos últimos dias de junho? Hora de tirar as dúvidas. Confira no mapa a previsão do tempo para todo o estado. O Centro de Meteorologia de Sergipe prevê sol forte no sábado e no domingo em todo o estado. Na segunda e na terça, o tempo fica nublado, com possibilidade de chuva passageira no litoral sergipano. Já no sertão do estado, o tempo segue firme,
sem previsão de chuva. Na quarta, quinta e sexta, a sensação de calor diminui, com a chegada de nuvens carregadas que vêm do estado da Bahia. A temperatura durante a semana deve variar entre 18 e 32 graus. No município de Boquim, a temperatura deve chegar aos 30 graus, 31 em Rosário do Catete e 32 graus em Japaratuba. E agora um recado para os pecuaristas sergipanos. A primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa segue até a próxima terça-feira, dia 30 de junho. A meta da Secretaria de Estado da Agricultura é vacinar mais de 1 milhão de cabeças de bovinos e bubalinos. O objetivo é manter Sergipe como área livre da doença. E vale lembrar, após a vacinação, procure o escritório da Endagro no seu município para registrar que o rebanho foi vacinado. E a gente traz agora as dicas do veterinário da Endagro, Marcos Franco, para os suinicultores de Sergipe. O alerta é para o criador evitar os prejuízos causados por doenças que afetam a saúde dos leitões já nos primeiros dias de vida. A repórter Ingrid Colasso tem os detalhes. Assim que nascem, é importante que os leitõezinhos, eles mamem nas suas mães nas primeiras 6 horas, para aproveitar assim o colostro, que é uma fonte de proteção para esses animais. Depois, é importante que haja vacinação. E para falar um pouco mais sobre essa questão, nós conversamos agora com o médico veterinário Dr. Marcos Franco. Dr. Marcos, antes de qualquer coisa, antes de se vacinar os leitõezinhos, também é importante que a mãe seja vacinada, não é isso? É de vital importância. Porque ao vacinar 30 dias antes da porca parir, a mesma ao nascimento produzirá o colostro, que é rico em anticorpos. Para quê? Para que nos primeiros dias de vida o bacurinho tenha a proteção contra as doenças e estará com sua saúde normal. E aí, depois do nascimento do bacurinho, é preciso esperar algumas semanas, não é isso, para que haja uma vacinação. E quais são as vacinas mais importantes durante esse período, doutor Marcos? O bacurinho só está apto a produzir anticorpo 30 dias após nascido. Por quê? No início dos seus dias, nos primeiros dias de vida, o sistema imunológico é imaturo e não produz a quantidade de anticorpo necessário para proteger contra as doenças. Portanto, deve fazer a vacinação das porcas 30 dias antes de parir e dos bacurinhos 30 dias depois de nascido, contra 3 conjuntos de doenças. Contra a pneumoenterite, que é a batedeira comumente conhecida pelos criadores, contra a asclostidiose e contra o paratifo, colibacilose, rinite atrófica, ou seja, 30 dias antes de nascer e 30 dias depois de nascido, deve vacinar tanto as porcas e os bacurinhos para o quê? Para que as principais doenças existentes no Brasil sejam erradicadas e nós não teremos problema com a saúde dos animais. Portanto, a vacinação é uma condição vital para quê? Para que o animal tenha a sua saúde normal e não traga prejuízo para o produtor rural. E aquele produtor, doutor Marcos, que não vacina no período correto, pode haver algum dano ao seu animal se ele vacinar, deixar para vacinar depois? Não existe dano, só que ele corre o risco que nesse intervalo que ele não vacinou, o animal adquirir a doença. Portanto, deve-se vacinar as porcas 30 dias antes de parir e os bacurinhos 30 dias depois de nascido e anualmente revacinar esses animais. Porque são duas condições vitais para que a porca produza colostro com anticorpo e os bacurinhos produzam anticorpo contra as doenças que é demais necessário para o quê? Para que a saúde de sua porca e a saúde do seu animal esteja perfeito, não trazendo prejuízo para o produtor. E o próprio produtor, ele pode fazer essa aplicação da vacina, tem que ser com o médico veterinário. Aonde ele encontra essas vacinas, doutor Marcos? Nos passa essas informações. Qualquer produtor pode aplicar essa vacina, facilmente encontrado no mercado veterinário. Não existe dificuldade de você encontrar esses 3 tipos de vacinas no mercado sergipano. E ele deve aplicar sem nenhuma dificuldade e seus animais fazendo isso estarão protegidos contra as doenças e isso que não se deseja, morte de ninguém, prejuízo para o produtor. Mais uma vez, muito obrigada pelas suas informações. Segue com vocês aí do estúdio. E o Sergipe Rural termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para sergiperural@perip.se.gov.br ou através do nosso WhatsApp. Anote o número 99894 6691.
Obrigada por nos receber e se for curtir o São Pedro, que seja em casa. Até o nosso próximo encontro. Até lá!